Queridos, olha só, quando a gente se dedica um pouco ao estudo da palavra, nós temos, dentre tantos assuntos que a gente estuda, nós temos a cristologia. O que é cristologia? É uma doutrina, uma ciência que estuda a vida de Cristo. Então, Cristo, ele é estudado dentro dessa disciplina teológica chamada cristologia. Dentre esses assuntos que a cristologia nos apresenta, nós temos uma chamada união hipostática. O que é isso? É exatamente a ciência que vai trazer luz sobre a natureza de Cristo, sendo Deus, 100% Deus, e também sendo 100% homem. Então, é interessante que Cristo, Jesus, foi o único sui generis. O que é isso? Essa expressão vem do latim, que significa o único em sua espécie. Ninguém no universo, desse mundo, no universo celestial, ninguém foi Deus e homem. Ou nós somos homens, numa esfera humana, ou nós temos os seres angelicais que estão na esfera espiritual, seja no céu ou no inferno, mas Cristo foi o único sui generis, ou seja, o único que encarnou em massa corpórea e sem deixar, em hipótese alguma, de ser Deus. Isso aqui é muito legal porque Jesus, você sabe da história que Jesus veio a esse mundo, ele foi gerado no ventre da Virgem Maria. Você sabe que ele nasceu, você sabe que ele foi perseguido, você sabe que ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço. A Bíblia diz que quando ele estava cruzando aquele rio, com os discípulos, que teve aquela grande tempestade, ele estava dormindo profundamente. Irmãos, olha aqui para mim. Como é que um sujeito dorme no meio de um temporal? Eu já morei em barcos no Pará. Não é fácil. Eu estava dormindo ao ponto que os discípulos dizem: Jesus, acorda, nós vamos morrer. Era um cansaço fora do comum. Olha a natureza humana de Cristo, análoga à nossa que nós sentimos. Você também observa de maneira muito clara que esse Jesus, ele fez muitos milagres. Por exemplo, os discípulos fizeram muitos milagres. Os discípulos, a Bíblia diz que só a sombra de Pedro curava os enfermos. Mas eles operavam milagres em nome de quem? De Jesus. Jesus foi o único que operou milagre em seu próprio nome. Interessante porque a união hipostática fala de duas naturezas numa única pessoa. Um pouco diferente da teologia da Trindade, que são três pessoas numa única natureza. Só para você entender um pouquinho essa diferença aí. Mas esse assunto sobre união hipostática é só uma introdução que a gente vai estar falando hoje. Nos primeiros séculos, os 4 primeiros séculos da igreja, foi-se muito debruçado sobre isso. Como que Jesus pode ser Deus e homem, sem deixar de ser Deus 100% também, sem deixar de ser homem 100%. E aí teve um credo, que é um concílio, que eram vários estudiosos que se debruçavam para chegar às conclusões teológicas sobre isso. Então, o credo de Calcedônia, que aconteceu isso em 451 depois de Cristo, eles afirmaram que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus em uma só pessoa e verdadeiro homem também. Só para você entender um pouquinho, a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observe que essa foi a primeira dimensão de Jesus. Mas aí no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne. Olha só a encarnação de Cristo aqui agora de maneira muito clara. E aí, por exemplo, Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, ou seja, é um único sui generis, o único que conseguiu, em toda a história dos universos, ser Deus e homem concomitantemente. Agora, Paulo também vai dizer, a gente vai estar lendo esse texto daqui a pouquinho, em Filipenses 2, 6 e 7, ele vai dizer que Cristo assumiu a forma de servo e se fez homem. Agora, Timóteo, ele falando para Timóteo, Paulo em 1 Timóteo 2,5, ele vai dizer que há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é a ponte que entre nós e Deus, a salvação é Jesus. E essa ponte é Jesus,
um homem. Olha só que coisa interessante. E aí, para você entender, o próprio Jesus falou em Lucas capítulo 24, versículo 39, ele disse que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele falou, eu sou espírito, mas eu também sou homem, eu sou matéria corpórea. Ele falando isso para algumas pessoas. É muito forte quando a gente vê lá em Atos capítulo 7, versículo 56, a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, um grande homem de Deus, a Bíblia diz que ele fala, eu vejo os céus abertos, e ele fala, e um homem à direita, o próprio Jesus à direita do Pai. Olha que coisa forte. Quando a gente vai também para, por exemplo, livro de Atos capítulo 1, versículo 11, vai dizer o seguinte, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, voltará como viste subir. Jesus estava agora no capítulo 1 de Atos, terminou o seu expediente de 3 anos e meio de ministério, estava ascendendo-se aos céus, e ele estava agora dando as últimas palavras. Subiu, no que ele subiu, os discípulos estavam desesperados, os anjos descem, olha, não se preocupem, um dia ele voltará da mesma forma que subiu. Amém? Diga assim, um dia ele voltará. Agora, eu acho muito legal também o que eu vejo em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, João vê um semelhante a um filho de homem. Mas o antes, por que essa introdução toda para falar sobre o assunto de hoje? Porque as duas teologias, elas andam simultaneamente, elas andam de mão dadas. É importante ter uma introdução dessas para você entender o que a gente vai falar hoje. Vou falar com você sobre kenosis, diga assim comigo, kenosis. O que é kenosis? Veja comigo no telão, por favor. Refere-se ao esvaziamento voluntário, diga assim, esvaziamento voluntário de Cristo, de certos aspectos da sua glória, né? E também de alguns direitos que ele exercia quando estava nos céus. Então isso aqui é muito legal, porque eu vou te mostrar aqui agora pelo menos 3 aspectos para você entender um pouquinho esse processo aqui. Primeiro, Cristo permaneceu Deus ontologicamente, ele nunca deixou de ser Deus. Ele foi gerado no ventre de Maria, como homem, semelhança de homem. Lembra lá de João 14, o verbo se fez carne, agora era matéria corpórea, mas nunca deixou de ser Deus. O que aconteceu? Ele esvaziou-se, ou seja, não da sua divindade, mas ele esvaziou-se dos seus direitos e privilégios. Diga assim comigo, esvaziou-se dos seus direitos e privilégios. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus me incomoda para ministrar sobre isso há muito tempo. Toda vez que a gente vai pregar sobre algo, nós primeiro somos confrontados para que nós, pessoas, mudemos. E sabe o que eu observo? A gente falou aqui agora que Deus, ele se esvaziou dos seus direitos de exercer Deus. E eu tenho entendido que muitos de nós, cristãos, em todo o Brasil e no mundo, estamos vivendo um teor de egocentrismo desesperador. Você conhece pessoas, talvez você já viu pessoas assim, que vão a um restaurante, eu quero comer isso aqui. Eu quero fazer isso. Se não for assim, eu não aceito. Tem que ser assim. É desse jeito. Então, esse egocentrismo vai contra a palavra de Deus. Porque a gente aprende que Jesus voluntariamente se esvaziou. A gente vai explicar sobre isso daqui a pouquinho, para você entender melhor. Mas para você entender ainda o segundo aspecto da kenosis, que é esse esvaziamento voluntário de Cristo, a kenosis, ela foi voluntária e ela foi feita por amor. Olha só, Jesus não foi forçado, ele escolheu se humilhar e salvar a humanidade. Pai, se precisa alguém para descer na terra, eu sou essa pessoa, eis-me aqui. Olha só, ele escolheu ser essa ponte de salvação. A kenosis é, na verdade, um modelo de humildade e serviço. Vou apresentar hoje para os irmãos 3 pontos, vamos para o primeiro ponto agora, já acho que já está no telão com vocês agora. Cristo, o Deus que não se apegou aos seus direitos. Diga assim, Cristo não se apegou aos seus direitos. Quanto de nós pensamos o seguinte, é o meu direito, é meu direito. Olha só, e Cristo não se apegou a esses direitos. Vejamos o texto principal de hoje, veja no telão, Filipenses capítulo 2, vamos estar lendo agora 2 versículos, 5 e 6. Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Amados, eu quero
explicar parte por parte aqui. Subsistindo em forma de Deus. Essa palavra subsistindo no grego é a palavra aparkien, que descreve algo que é essencial, que não pode mudar. Fala de algo que é inalterável, imutável. Ou seja, ele é Deus. Então, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Mas eu acho muito legal que essa palavra forma aqui no grego fala de morfê, fala de algo que jamais pode ser alterado. E sabe o que eu entendo? Que o nosso Jesus, ele foi co-igual. Ele foi, por exemplo, co-eterno e substancialmente igual ao Deus Pai e ao Deus Espírito. Ou seja, não é porque ele encarnou em forma humana, como nós, em corpo, sangue, carne, não é porque ele fez isso que ele deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Olha só, o texto continua falando o seguinte: não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa palavra usurpação aqui no original é apagnos. Fala de que, exatamente, só para você entender, essa palavra aqui é a única vez que ela aparece aqui na Bíblia. E ela vai expressar algo que não pode ser agarrado, retido ou explorado por conta própria. Ou seja, ele não se agarrou, não se abraçou. Não, meu direito é meu, eu não abro mão, não abro mão. Eu sou Deus igual o Pai, igual o Filho. Não, eu não vou fazer isso. Ele abriu mão por livre vontade. Abriu mão, não do direito, mas do exercício dele enquanto esteve nessa terra. Está me entendendo aqui, gente? Então, olha que coisa forte. Agora, entenda algo comigo, para a gente poder entender que Jesus não se apegou à sua posição, mas ele entendeu isso de uma maneira muito humilde. Deixa eu falar algo para você, que talvez você conheça muitas pessoas que se apegam a posições, a status e a dons, para o seu próprio benefício. Eles usam isso para o seu próprio bel prazer. Então, Jesus escolheu, Paulo vai dizer no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Diga assim comigo, o mesmo sentimento. Qual o sentimento? O sentimento de não se apegar aos seus direitos. Não me apego. Eu abro mão. Por quê? Por causa disso, por causa do amor pelas pessoas. Veja comigo o segundo ponto. Isso aqui é muito. Mas antes de passar para o segundo, eu lembrei de algo aqui. Muito interessante, que Jesus usou os seus privilégios para poder abençoar pessoas. Você pode notar aí, não vai estar no telão, se você for ler o livro de Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que Jesus fazia muitos milagres, curando e libertando pessoas. O dom que ele tinha, a deidade, ou seja, a divindade dele, que nunca deixou de existir, ele usou ela, sim, não para se autopromover, não para se agarrar com ela, mas pelo contrário, para poder abençoar pessoas que precisavam. Diga assim, obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama ao ponto de não se apegar aos seus direitos e cuidar de mim. Segundo ponto, veja comigo, Cristo se esvaziou. Diga assim comigo, Cristo se esvaziou. Vejamos o versículo 7 agora. Antes, a si mesmo se esvaziou. Diga assim, a si mesmo. Amados, diga assim, sou eu que decido me esvaziar. Sou eu. Não deve ser a Andresa para mim. Watson, você está muito orgulhoso. Não. Deve ser eu. Eu decido me esvaziar. Eu decido abrir mão de alguns direitos em detrimento do Evangelho, em detrimento do amor ao próximo. Sou eu, Cristo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja comigo que o verbo kenou, de kenoses, vai explicar exatamente se esvaziou. Significa, meus amados, duas coisas interessantes. Significa tirar algo de um recipiente ao ponto de zerar aquilo ali, ou eu podia pegar essa água aqui agora e eu podia tomá-la toda. Então isso é kenos, isso é kenose. Eu esvaziei, eu posso esvaziar esse copo, eu tomei todo.
ele se esvaziou de si mesmo em prol do amor da humanidade. Deixa eu te perguntar para você, será que eu e você estamos nos esvaziando de nós mesmos? Qual é o meu nível de esvaziamento com o meu cônjuge? Qual é o meu nível de esvaziamento com os meus filhos? Qual é o meu nível de esvaziamento com os meus colegas de trabalho? Lá na minha empresa, é do meu jeito? Ou muitas vezes eu me esvazio para que o ambiente empresarial seja pacato, tenha tranquilidade, e a gente resolve essas coisas amanhã, mas eu não perco as estribeiras hoje. Qual é o meu nível de esvaziamento? Você sabia que toda vez que se tem um divórcio, eu falo isso sem medo de errar, é prova cabal de que faltou esvaziamento em um dos cônjuges, ou dos dois. Toda vez que um pai expulsa um filho de casa, é falta de esvaziamento do orgulho, da ignorância, da soberba, da prepotência. Então é preciso a gente se esvaziar. Então o esvaziamento, o Quenou fala de derramar até o final. Abrir mão de tudo em prol do Evangelho. Veja comigo que o que Jesus fez. Eu quero mostrar para você agora, preste muita atenção a partir de agora. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, não vai estar aí, só para você notar, por favor. Fala que ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Jesus nunca pecou, amém? Sim ou não? Sim ou não? Nunca pecou, mas a Bíblia diz que Paulo vai dizer que ele se fez pecado por nós. Olha o nível de esvaziamento. Mais uma, para você entender, Gálatas capítulo 3, versículo 3, vai dizer que ele era bendito eternamente, mas se fez maldição por nós. Olha o nível de esvaziamento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, vai dizer que ele levou sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados. Por exemplo, ele renunciou às suas riquezas. Veja no telão agora, por favor. Olha só o que diz aqui, 2 Coríntios 8, 9. Olha só o que diz aqui. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, diga assim comigo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Rico. Amados, existe uma teologia que Jesus era muito rico, ok. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu vejo um menino que nasceu na manjedoura. Nasceu talvez no final de um terreno. Não tinha nem um quarto de hotel adequado. Eu vejo um menino que recebeu ajuda de sábios para poder começar a vida com seus pais. Eu vejo um homem que pediu o barco emprestado para pregar o evangelho. Eu vejo um homem que falou para Pedro, Pedro, vai pescar e tira a moeda da boca do peixe e paga o meu e o teu imposto. Eu vejo um homem que pediu de alguém para poder celebrar a última ceia na sua casa. Jesus, ele escolheu ser assim, para que através disso nós nos tornássemos o quê? Diga assim, ricos. Ricos. Olha que coisa forte. O que ele esvaziou ainda, por exemplo? Você pode notar aí. Ele renunciou à sua glória celestial. Veja, João 17,5 vai dizer que, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o quê? Mundo. Isso aqui, Jesus está orando, isso aqui é a pré-morte de Jesus. Ele está orando e falando, Pai, eu vou passar por isso daqui a pouco, mas desde já glorifica o meu nome com o teu, porque nós existimos antes do mundo existir. Diga assim, Deus existe antes do mundo existir. Ele é autoexistente em si mesmo, isso é uma das características de Deus. Agora, veja também que ele renunciou o seu livre exercício de sua autoridade. Ele voluntariamente decidiu submeter-se ao Pai. Veja lá, por favor, João 5,30 vai dizer que em nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço o jugo, o meu juízo é justo, porque não procuro, diga assim comigo, a minha própria vontade. Diga assim, isso aqui nozes. Diga, isso aqui nozes. Diga assim, isso é esvaziamento de si. Não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha que coisa forte. Um outro ponto que ele renunciou. Eu quero terminar com esse ponto aqui, nesse segundo tópico. Ele serviu, diga assim, Jesus serviu. Você lembra que ele serviu aos pecadores,
ele serviu as meretrizes, ele serviu aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes, aos enlutados. E por último, ele está à mesa, a última ceia, prestes a ser morto por nós. E no capítulo 13 de João, a Bíblia diz que ele pega uma bacia e ele lava os pés do seu discípulo. Alguém já assistiu o The Chosen, a quinta temporada? A gente teve essa semana, é muito forte. Os discípulos ficam desesperados. Não, mestre, não somos nós. Pedro levanta na série, pega a bacia. Não, Pedro senta. Gente, o maior rabino da história, o maior mestre, o Filho de Deus, ele pega, irmãos, e não eram quaisquer pés. Eram homens que andavam por estradas da Palestina. Homens que usavam, possivelmente, certamente eu entendo isso, sandálias de couro. Você pode perceber a possibilidade gigantesca de um alto teor de chulé, de sujeira. Não foi um, foram pelo menos 12. Ele debruça e lava os pés do discípulo. Diga assim, Jesus se esvaziou ao ponto de servir. Deixa eu perguntar algo para você. Você tem chegado a esse nível? Quem que você tem servido? Qual é o seu nível de servidão no reino de Deus? Não só aqui. Você tem servido na sua casa? Você tem servido os seus amigos? Você tem servido pessoas que não são próximas a você? Qual o seu nível de servo? E isso fala de quê? Kenoses, de autoesvaziamento. Terceiro ponto. Olha que coisa forte. Cristo, o homem obediente, até a morte. Diga assim, Cristo, o homem obediente, até a morte. Vejamos o versículo 8 agora. Mais uma vez, a si mesmo se humilhou. Isso é muito forte. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mais uma vez, a expressão a si mesmo. Não foi o pai que o forçou, não deve ser o pastor que me força, não deve ser o líder de live que me força, não deve ser o discipulador que me força, não! Eu reconheço que eu preciso me humilhar. Olha que nível de obediência. E aqui, meus amados, aqui é algo muito interessante, porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Só para você entender, eu quero explicar um pouquinho agora para você, para alguns eu vou só refrescar a memória, que a morte de cruz tinha algumas implicações no primeiro século. Você sabe que Jesus foi morto, foi assassinado pelos romanos. Então, olha só, um condenado à morte de cruz, primeiro para você entender, era uma morte super, hiper dolorosa. Olha só, porque a pena de morte era aplicada para pessoas de alto nível de crueldade, altos criminosos, não era para quaisquer pessoas. E aí, existia um adágio no primeiro século que falava o seguinte, adágio, alguns ditados populares, né? Que dizia o seguinte, que uma pessoa crucificada morria 1000 mortes. Era um adágio. Alguém que morre através da cruz, morre 1000 vezes. Mas por que isso? Só você entender um pouquinho. Porque muitas vezes aquela morte era lenta. A história relata que pessoas passavam, às vezes, de 2 dias na cruz, chorando, gritando, desidratado. 2 dias. Eram mortes com requintes de crueldade. Essa foi a implicação da morte de Jesus. Isso é a implicação da quenoses, do autoesvaziamento. Agora, esse aqui é muito forte, porque o segundo ponto dessa morte na cruz era uma morte ultrajante. Como é que isso acontece? As pessoas, eles eram açoitados. As pessoas eram cuspidas, eram debochadas. As pessoas escarneciam deles. Aqueles chicotes, eram de couro, no final tinham pedaços de ossos ou de ferro. Cada chicotada dilacerava as costas, o corpo daquele condenado à pena capital. E Jesus passou por isso.
Olha só, antes da crucificação, eles apanhavam, existia uma expressão chamada em latim, flagrum, que era exatamente essas chicotadas que eles recebiam. O condenado, ele era ridicularizado publicamente. Eles eram zombados. Jesus foi tão zombado, você pode ver isso, por exemplo, no capítulo 27 de Mateus também, em Marcos 15, que colocaram sobre ele coroa de espinhos. Olha o rei dos judeus, você não é rei, está aí sua coroa, está aí sua coroa. Pegavam suas roupas, rasgaram suas roupas, zombaria, jogando ele para baixo, humilhando. Por que ele passou por isso, Anderson? Quenoses, autoesvaziamento, por amor da humanidade. Para você entender, a morte, a cruz dos romanos, era interessante, porque eram feitas de duas partes. Então, a primeira parte, que é a vertical, chamava-se stips. Essa primeira parte já estava fixada no local que ia ser crucificado. Já estava lá. Então, o preso carregava a parte horizontal que chamava patibulum. Essa parte horizontal, ela pesava em média de 30 a 50 quilos. O preso carregava aquilo ali. Então, você lembra da história que Jesus estava por aquela estrada, apanhando, sendo cuspido. Você não é forte, se salva dessa. Não curou pessoas, salva dessa. Ele estava com seus 30 a 50 quilos carregando aquela parte menor vertical. Quando chegava lá, eles subiam, fixavam a cruz lá para depois fixar o condenado. E você lembra que Jesus estava tão fragilizado, tão fraco, que a Bíblia vai relatar em Lucas 23, 26, que Simão de Cirene foi obrigado a ajudar Jesus a levar. Não tinha condições físicas. O condenado à morte já estava nas últimas. 30 quilos, já pesava 100 quilos. Por que isso, Odson? Quenoses, autoesvaziamento, para poder salvar esse pecador que vos fala e você também. Isso é quenose. E um terceiro ponto dessa crucificação muito forte, é que essa crucificação era considerada maldita. Quando a gente vai, por exemplo, a Deuteronômio capítulo 21, e também Gálatas 3, vai dizer que maldito aquele que era pendurado numa cruz. Então, o Deus, Jesus, agora tornou-se maldição para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Diga assim comigo, isso é quenoses. Diga assim, isto é esvaziamento de Cristo. Para a gente chegar à conclusão, quenoses fala de esvaziamento voluntário. Não significa que ele deixou de ser Deus, mas mostra de maneira muito clarífica a humildade, o amor e a submissão de Jesus. É um modelo a ser vivido por nós. Então, o que Cristo esvaziou não foi a sua divindade. O que ele esvaziou? Foi a sua glória externa. O que ele esvaziou? O uso independente dos seus atributos. O que ele esvaziou? A sua posição privilegiada de estar no céu. O que ele esvaziou-se? Da sua reputação, de ser um Deus e ser resumido a nada numa cruz do Calvário. Isso é esvaziamento. Eu quero que você veja comigo, talvez bata uma foto desse próximo slide aí. A quenoses é o esvaziamento de si, que o Filho de Deus realizou por amor da humanidade. E eu quero que você entenda que, eu quero te fazer uma pergunta, quero chamar o pessoal do louvor já aqui na frente. A pergunta é essa: o que acontece com quem se esvazia do seu egocentrismo e se humilha? Talvez tem pessoas nessa noite aqui, talvez tem gente que está acompanhando pela internet, está com o coração duro, talvez está com orgulho no coração, está com soberba como? Não vou pedir perdão, não vou baixar a cabeça, eu sou assim, tem que ser desse jeito. Talvez tem pessoas assim, mas o que acontece quando eu me humilho? Diga assim comigo, Deus dá graça e exalta. Veja, para a gente finalizar, último texto, veja no slide, por favor. Filipenses 2, de 9 a 11 agora. O que aconteceu com Jesus depois de passar por esse processo de esvaziamento? O que aconteceu?
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e no inferno. Diga assim, no céu, diga assim, na terra e no inferno. Aleluia. Olha só, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda bem forte esse Senhor, esse Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia!